bom dia, boa tarde, boa noite a você, internauta, que tem sempre nos acompanhado. Nós estamos aqui em Natal, no dia 8 de novembro de 2023. Nós queremos fazer desde já um alerta. Esse programa está sendo gravado e será exibido posteriormente, em função, evidentemente, das nossas agendas, da agenda principalmente do nosso convidado que está na China. Então, queremos fazer um exercício para contá-lo com a sua presença aqui hoje. Desde já nós agradecemos. Nós estamos aqui, como eu disse, no canal M65, esse é o programa O Mundo em Movimento, e esse programa faz parte de uma série especial que estamos a apresentar em conjunto, em parceria com o canal Multipolar TV, canal português, organizado pelo Hugo, que está aqui presente, aqui a apresentação devida, e também o jornalista Francisco Balsinha, que participou do primeiro programa, que foi dedicado ao protagonismo russo nesse novo xadrez multipolar. Então, dando continuidade à nossa série, nós vamos hoje tratar do que eu estou chamando de China, o timoneiro do xadrez multipolar, ou do xadrez geopolítico da atualidade. E, para isso, eu estou contando aqui com o professor José Medeiros, que é um velho amigo, velho no sentido de ser cabuloso. O professor José Medeiros está em Hangzhou, como ele acabou de me ensinar, novamente, ele tem sempre ensinado a falar. Ele está em Hangzhou. O professor José Medeiros da Silva é doutor em ciência política e professor da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, na China. E mora lá há 16 anos, é um português aqui como eu, nascido aqui no estado do Rio Grande do Norte, no Brasil. E eu desde já agradeço e passo para as suas considerações, a sua abertura, professor. Bem-vindo novamente. Olha, enorme prazer, Albérico, obrigado até pelo convite, é uma oportunidade, e agora tendo também o prazer de conhecer virtualmente, espero que oportunamente também pessoalmente, o Hugo Dionísio, né, da Multipolar TV em Portugal. Aliás, Portugal é um país que vive dentro do meu coração, tive o prazer de conhecer, tenho bons amigos lá, e está aqui contribuindo para na construção dessa reflexão, né, que é uma reflexão que deve ser feita com diversos vetores, por diversos olhares, para que a gente tenha um quadro mais ou menos condizente, que expresse realmente o que está acontecendo no mundo, né? Então, estamos aqui para apresentar, compartilhar um pouco desse nosso olhar sobre a China dentro desse mundo em transição. Como eu disse, essa live, esse programa, que faz parte de uma série que estamos a apresentar, estamos pensando em 8 programas sobre essa questão geopolítica. Nós fizemos uma parceria não só para essa série, mas também para outras iniciativas com o canal Multipolar TV. E está aqui hoje comigo um dos organizadores, fundadores e apresentadores lá do canal Multipolar TV, que é o Hugo Dionísio, advogado, dirigente da Associação Portuguesa de Juristas, que é a APJD, ativista político pelos direitos humanos e sociais e autor de inúmeros artigos sobre política internacional, direito do trabalho e direitos sociais. Hugo, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês os dois, é uma honra estar aqui convosco e conhecer-vos virtualmente. O Carlos, eu já tenho estado em contacto com ele ao longo deste processo de colaboração entre as duas televisões virtuais, digamos assim, mas também é um prazer estar aqui com o José. Não é sempre que temos a oportunidade de trocar ideias com alguém que está tão longe e, ao mesmo tempo, que nos pode trazer tanta informação sobre uma realidade que já se começou a construir e que vai, com certeza, estar cada vez mais presente nas nossas vidas. E no fundo, é também essa contribuição que estamos aqui a dar,
para compreender essa realidade e perceber como podemos intervir e acelerar esse processo com vista a um mundo mais justo, mais equilibrado, mais participado também, mais democrático, como nós todos desejamos. Muito bom. Professor Zé Medeiros, antes de passar ao nosso debate, ao nosso bate-papo, à nossa conversa, eu queria só esclarecer aqui ao nosso internauta, né, que vamos assistir. Como eu disse, é uma parceria estabelecida entre esses dois canais, inclusive está passando aí no rodapé os endereços, respectivos endereços no YouTube, para que vocês possam se inscreverem, né, possam nos apoiar, curtir, né, os nossos conteúdos. Né. Quem é membro, quem for inscrito no canal MA5 e queira ajudar financeiramente, agora, oficialmente, pelo YouTube, já pode fazer isso, que é se tornando membro do canal, tem logo abaixo aí na tela. Né, e o nosso professor José Medeiros, e assim como internauta. Então, nós iniciamos na semana passada, né, essa série, discutindo com o professor Valdir, que mexe em relações internacionais pela Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia, exatamente o protagonismo desse país no atual quadro geopolítico, né, como gosto de chamar, o xadrez multipolar. E hoje nós estamos dando continuidade com o professor José Medeiros, do Rio de Janeiro. O José Medeiros mora há 16 anos, como eu já disse, inicialmente na China, como Portugal, um brasileiro aqui no Rio Grande do Norte, e, portanto, com muita experiência, é autor, inclusive, de artigos sobre o pensamento do Chile, né, sobre esse socialismo nessa nova era, como o Chile gosta de dizer. Mas vamos lá, para a gente fazer um bom papo aqui. Eu queria iniciar, professor José Medeiros, na semana passada eu mostrei para os internautas e para os convidados uma foto que tinha Boris Yeltsin e o Putin de um lado, uma foto dos anos 1990, mais precisamente 91, 92, alguma coisa assim. E no outro lado da foto tinha o Putin e o Xi Jinping, né? Boris Yeltsin, Boris Yeltsin e Bill Clinton, de um lado da foto, aquela famosa foto dele sorrindo, né? O Bill Clinton sorrindo, junto lá com o Boris Yeltsin, e do outro lado da foto, essa que eu disse, né? Do Xi e do Putin. Tentando, a partir daquela foto, que os convidados, né, eles fizessem uma análise, né, que representariam aqueles dois momentos. E assim eles o fizeram. Eu hoje não consegui uma foto que pudesse traduzir o que foi a China, né, para o que é a China hoje. Mas eu me lembro que em 2049, né, como os chineses gostam de fazer coisas planificadas há 50 anos, alguma coisa assim, em 2049 será um centenário, se eu não estou enganado, da Revolução, né, que o Partido Comunista passou a dirigir, efetivamente, esse grande continente, esse grande país, né, que se chama China. Eu queria que você buscasse, você e o Hugo Diniz, a partir da sua intervenção inicial, o que foi a China, o que era a China, e como ela foi se tornando, para a gente chegar depois e discutir um pouco sobre esse presente. Mas discutir um pouco sobre essa formação da China, como é que ela, o que era ela e o que está se tornando agora. Fique à vontade. Você quer que eu comece ou o Hugo prefere? Não, pode começar, professor. Está bem. De forma bem geral, assim, né, 100 anos de história em 2 ou 3 minutos, vamos dizer assim, nós tivemos 1911 como um ano chave. Porque 1911 termina o Império, termina 2 anos de Império. É proclamada a República da China, não a República Popular, que essa, como você bem falou, foi em 1949, né? Em 2049 vai completar 100 anos. E essa dinastia, a última dinastia, ela cai, surge a República, mas, ao mesmo tempo, essa República não conseguiu evitar uma guerra civil, uma luta interna que se transformou numa guerra civil. Dentro desse contexto, né, por exemplo, em 1937, nós tivemos a invasão, o Japão invade a China,
o país está dividido internamente pelos que eles chamavam senhores de guerras, ou seja, grandes poderosos que dominavam determinadas regiões do país, e também esse domínio tinha uma relação com as potências estrangeiras. Então, tipo, o senhor de guerra de uma determinada região era influenciado pelos negócios com o Japão, o senhor de guerra de outra influenciado pelos negócios da Inglaterra, e assim sucessivamente, e Alemanha, etc, etc. É nesse contexto, e com a ameaça da China ser dominada pelo Japão, essa invasão de 1937, né? E uma guerra interna entre o Partido Comunista e o Kuomintang, que era o partido que estava dirigindo, que eles dão uma pausa nessa guerra interna, a guerra civil, se juntam forças para expulsar os japoneses, enfrentar essa realidade onde eles estavam sendo dominados. Só que quando termina esse processo, em 1900, teve a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, o Japão foi derrotado, fora e também aqui dentro, né, já estava sendo. Só que essa guerra civil que tinha parado por um tempo para esse enfrentamento do invasor, né, estrangeiro, que era o Japão, ela é retomada. E aí, só que depois de retomada, o Partido Comunista já está muito fortalecido sob a liderança do Mao, e isso nós estamos falando em 1945. Logo, 4 anos depois, Mao vence a Guerra Civil e proclama a República Popular da China no 1º de outubro de 1949. Um resumo bem geral, né? Então, terminou esse período, a China, ela quando proclama a República em 1949, nós já sabemos que o mundo está dividido, é um mundo bipolar, né? Ele já está constituído. De um lado, a União Soviética e os países, enfim, aliadas, né, e sob influência dela, o leste europeu, etc, etc, e do outro lado, os Estados Unidos e também os seus aliados, né, o pacto ali de Segunda Guerra. A China, automaticamente, no primeiro dia que é proclamada a República Popular, aí já a República Popular, não mais a República da China, que foi em 1911, ela nesse momento, ela só tem uma opção de lado, que era justamente a União Soviética, e ela faz essa aliança, né, com a União Soviética e todo mundo comunista, socialista, enfim, que estava naquele movimento ali pós-Segunda Guerra Mundial. Só que, como é que você... Olha o desafio da China naquele momento. Você tem um país devastado por uma guerra interna, por um enfrentamento de uma potência externa, e o partido agora já no poder, com o desafio de construir este país, de assegurar a soberania, né? A famosa frase do Mao Tse Tung, que é: a China agora está de pé, que, né? A China estava de pé, mas será que ela era capaz de caminhar? Esse era o desafio, não bastava ficar de pé, era necessário marchar, não é? Então, era esse o desafio imediato em 1949. Então, aí tem abreviando muito, teve umas visões internas distintas, né? Teve uma luta muito grande, teve a Revolução Cultural, 1966, 76. A China conseguiu, sim, o êxito na questão da soberania, teve um rompimento das relações com a União Soviética em 1962, mas esse processo, em 1958, já estava acontecendo, essa discussão. A União Soviética tira os seus técnicos, milhares de técnicos que estavam aqui ajudando. Tem um problema de grande fome naquele período, enfim, política não salta adiante, uma série de coisas aí. E a China consegue, sim, o partido consegue, sim, ter o controle sobre o seu país, inclusive desenvolve arma nuclear, bomba de hidrogênio, etc. Ou seja, tem um Estado forte, mas socialmente, economicamente ainda esfacelado.
Então, surge ali, que já estava no seio do partido, com Zhou Enlai, ainda quando ele estava vivo. Curioso, porque Zhou Enlai, Mao Tse-tung e Chu Tan, que era o general do exército, né, da Grande Revolução, os três morreram no mesmo ano, 1976. Então disseram que, até dizem que foi a morte de 3 dragões. E aí, claro, a morte de 3 dragões, um sinal de mudança. Então, entra essa ideia das 4 modernizações, né, que era a modernização da agricultura, da indústria, da ciência e tecnologia e da defesa nas Forças Armadas, já estava ali desenhado pelo Zhou Enlai e o partido, na verdade não era só uma pessoa. O Deng Xiaoping entra nesse contexto e aponta isso que eles estão denominando agora de socialismo com característica chinesa. Isso nós estamos falando em 1977, 78, né? Então tem uma terceira sessão tal, em 78, e é esse o rumo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que a China começou a enriquecer economicamente. O desenvolvimento das forças produtivas, né, que era um dos objetivos das 4 modernizações, foi, enfim, foi vento em popa, como se diz. E chegou nessa China que nós temos hoje, uma grande potência mundial. Primeiro passou, nós estamos falando em 2005, 2006, 2007, só para 2011, então, primeiro passou a economia da França, da Inglaterra, da Alemanha, em 2011 do Japão, e agora está aí a caminho de ser a primeira potência econômica. E essa potência econômica, não só potência econômica, mas também uma potência militar, uma potência em todos os sentidos que se pode dar por potência. É isso, Albérico, assim, num quadro bem rápido, 100 anos em 3 minutos. Um pouco esses são, enfim, os eventos mais especiais dessa China antes, completamente quase incapaz de defender a si própria, miserável em todos os aspectos que você puder imaginar, humanamente, culturalmente, em todos os aspectos, decaída, miserável acho que não é a palavra correta, mas decaída, e o partido, né, naquela profecia do mal, agora está de pé, e está de pé. É isso. Muito bom. Ministro promissor. Hugo, você teve uma quedazinha, mas eu acredito que você com certeza ouviu boa parte, né, grande parte do que o professor José apresentou aí em relação a esse período, né, que a gente chama, né, digamos assim, da formação, de fato, da China. O que é que você gostaria de acrescentar, de pontuar, né, sobre essa fala inicial do professor José Medeiros? Eu gostaria de contribuir aqui com um elemento para a compreensão por parte de quem está a ver-nos, que é o seguinte: se as pessoas quiserem comparar aquilo que é, ou comparar não, se quiserem de alguma forma ter uma noção do que é o sucesso do modelo chinês em matéria económica, em matéria tecnológica, em matéria social, basta pegarem nos seguintes dados. Vão ao Banco Mundial, peguem no que era o PIB chinês em 49 e no que era o PIB indiano em 49. Estamos a falar de 2 países da mesma região, com o mesmo nível de pobreza em 49, que ficaram independentes quase na mesma altura, né, que se livraram, no fundo, das amarras imperialistas quase na mesma altura, e depois vejam o que é que aconteceu no espaço. Não precisamos de ir aos 70 anos, aos 70 anos que nós temos já de República Chinesa, de socialismo com as características chinesas. Basta pegarem nos primeiros 30, 40 anos, 50 anos. A China, hoje em dia, tem, se calhar, 5 vezes
ou pelo menos 4 vezes o PIB indiano, o produto interno. O nível de desenvolvimento social na China, na educação, nas condições de vida, os salários, etc., não é incomparável. A pobreza na Índia é ainda muito grande, é ainda um problema muito grave na Índia. A China erradicou a pobreza extrema. Portanto, quando nós queremos ter uma noção do que é o sucesso do modelo chinês e o que é a sua vantagem, as suas vantagens fundamentais para um modelo de tipo liberal, digamos assim, comparem com o que temos na Índia. A todos os níveis. A todos os níveis. É que até ainda mais interessante do meu ponto de vista é isto. Aponta-se muito o modelo liberal como um modelo que facilita a vida às empresas. Em que é fácil montar uma empresa. Em que é fácil fazer crescer uma empresa. Então, mas as empresas chinesas são muito maiores que as indianas. As empresas chinesas têm muito mais resultados. Há muito mais empresas ocidentais a operar na China com sucesso do que as indianas. Ainda recentemente a Apple tentou mudar a sua operação para a Índia e não consegue mudar. O CEO da Apple veio dizer que era impossível, praticamente, porque na China o ambiente de negócios é uma vantagem, digamos, fundamental e absolutamente estrutural que existe para as empresas e que a Índia não consegue reproduzir. Portanto, é também uma falácia que os países de tipo liberal, não é, conseguem criar melhores condições de desenvolvimento económico para as empresas. A China está cá para provar o contrário. E disse. Professor Zé Medeiros, essa observação importante, são observações importantes que o Hugo colocou. Qual é a sua análise? Continuando essa análise que você estava fazendo com essas informações, com essas opiniões do Hugo? Eu penso que o Hugo traz aí um olhar para essencialidades comprováveis, né? Você pode comprovar, comparar, comprovar. Porque nós temos a própria população da China, né? Só agora, recentemente, foi que a Índia ultrapassou a população da China, mas era o país mais populoso até recentemente. Agora nós estamos com 1 bilhão e 400 milhões. E o fato, por exemplo, da eliminação da pobreza é uma obra gigantesca, gigantesca. Talvez porque, como ela acontece aí, da extrema pobreza, né? Como ela acontece no meio dessa pandemia do Covid, e ela não foi percebida ainda, a grandiosidade dela. Eu acho que até internamente os chineses não perceberam o tamanho dessa obra. Psiquicamente, porque a China sempre tem, você vai estudar a China, sempre tem uma memória de luta pela alimentação muito intensa, né, de períodos de fome, situações muito difíceis. Então, isso era um sonho da civilização. Estar no imaginário da civilização como um sonho. E esse sonho tornou-se realidade. Não à toa o presidente Xi dá a esse objetivo, né? A primeira parte do grande sonho chinês de revitalização da nação, que foi em 2021, no centenário do partido, a eliminação da extrema pobreza. Então, isso não tem nada para se comparar no mundo, né? É realmente algo muito especial que deve ser estudado assim, sem paixões, né? Sem essas nuvens aí que perturbam o olhar mais objetivo para uma determinada realidade. Talvez o que eu destacaria ainda nas observações do Hugo é a questão da eficiência de modelos. Porque, no fundo, é isso que a China, desde Deng Xiaoping, desde antes, mas principalmente depois de Deng Xiaoping e agora com o projeto liderado aí pelo Xi Jinping, o grande propósito é esse, é demonstrar que existe um modelo muito mais eficiente,
no sentido da organização de uma sociedade, no sentido da produtividade econômica e no sentido do desenvolvimento social, da relação, uma interação harmoniosa ser humano, meio ambiente, etc, etc. Desenvolvimento da ciência e tecnologia, de uma ciência voltada para o bem das pessoas. Então, isso está em disputa. Eu não diria que nós temos ainda assim como dizer, olha, bata o martelo porque esse modelo é mais eficiente. Eu acho que é algo que está em disputa, ainda não se concretizou. Mesmo porque tivemos várias interferências, as próprias concessões feitas no período do projeto do Deng Xiaoping, né, ao modo capitalista de produção, de exploração do trabalho, etc., etc., já que o objetivo era o desenvolvimento das forças produtivas. O Deng Xiaoping dizia, não se pode dizer que tem socialismo com fome, com miséria, com país pobre, né? Então, mas também essa concessão controlada, tipo aqueles estudos de laboratório, né, que você está ali tudo sob controle. Então, o partido tinha controle dessa situação, e agora, nessa fase do Xi Jinping, justamente a tentativa de corrigir as distorções geradas por uma determinada concessão necessária historicamente, né? Eu faria um pouco acrescentaria esse aspecto aí. Ou seja, é um modelo em disputa, mas ainda não se pode dizer que ele venceu. Mesmo porque ele agora sim, ele vai passar pelo grande teste, que ele se mostrou eficiente num determinado período de paz, num mundo sem tensão, né? Mas agora parece que nós estamos, nessa fase de transição, entrando em um mundo de tensão. Como é que esse modelo responderá nesse mundo em transição e cheio de tensão? Eu acho que é o desafio do modelo. Muito bem, vai chegar lá. Vamos chegar lá daqui a pouco sobre essa realidade que nós estamos vivendo hoje, muitas tensões, né? Mas, Hugo, eu queria ouvir de você o seguinte, né, os analistas, né, a história, né, e aqueles que a escrevem, e aqueles que a fazem, que somos nós, mas principalmente os historiadores, falam que a virada, o ponto de viragem na China para chegar ao que é hoje, né, foi, digamos assim, quando ela passou a integrar a Organização Mundial do Comércio. Então, a partir daí, você passa, de fato, a estabelecer relações além muros, digamos assim, para além, né, das suas fronteiras, principalmente fronteiras na sua região. Você, primeiro, essa informação procede, e se ela procede, qual é a sua opinião sobre isso? Uma travada, né, professor? Vale para você também, professor. Enquanto ele não volta aí. Agora o Hugo está ouvindo, está voltando. Estou. Não, eu julgo que esse processo tem diversas fases. Não se pode dizer que é apenas a integração da China no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Porque isto foi um processo. Primeiro, nós temos de nos lembrar que até determinada altura era Taiwan que representava os interesses da China a nível mundial, naquilo que era o quadro das relações internacionais. E, no fundo, quando a China assume a sua posição e vai, no fundo, conquistando o seu espaço nas organizações internacionais, na ONU, no Conselho de Segurança e por aí fora, no fundo vai cumprindo um conjunto de passos que foram muito importantes para essa afirmação. Quando nós chegamos à Organização Mundial do Comércio, julgo que já estava construído de alguma forma, mas isto aqui o José poderá confirmar melhor que eu, mas esta é a interpretação que eu faço. Quando chegamos ao capítulo da Organização Mundial do Comércio, já estava cumprido um conjunto de passos, de etapas, que permitiram à China, do ponto de vista
industrial, do ponto de vista das trocas comerciais, ocupar o seu espaço e ocupar uma determinada posição que hoje em dia é visível, não é? Como a fábrica do mundo, mas que representa um conjunto de etapas que foram sendo construídas, digamos, passo a passo, para aqui chegar. Portanto, a Organização Mundial do Comércio é apenas uma dessas etapas, talvez a etapa mais visível, porque é aquela que permite à China afirmar-se como digamos, um parceiro, entre aspas. Hoje em dia essa condição de parceiro está em causa, mas um parceiro do Ocidente desenvolvido em matéria industrial, nomeadamente produzindo aquilo que o Ocidente já não queria produzir e considerava de menor valor acrescentado, mas para aí chegar foram cumpridos um conjunto de passos no plano político, no plano diplomático, que permitiram depois atingir esse plano. É esta a interpretação que faço desse momento. Doutor Zé Medeiros. Eu concordo. Eu acho que o Hugo foi ao ponto. É ver a coisa não como um momento disruptivo, né, ou afirmativo, transformador. Foi um processo, e aí eu acho que a pergunta que deveríamos trazer para a reflexão por que, né, porque o partido estava vendo como o partido estava vendo esse processo e como ele se preparou para ele acontecer. Ou seja, teve planejamento, a China buscou essa entrada na OMC, sabia o que fazer com ela. Então, se para muitos países a entrada da OMC significou mais exploração e mais perda de soberania e de autonomia, para a China, pelo contrário. Então, ela soube aproveitar essa oportunidade porque ela se preparou para isso. Né? Tanto que uma das teses, que depois eu estive até pesquisando, parece que era de 1956, mas que foi aplicada mais recentemente pelos liberais, em relação à China, que eles diziam, olha, vamos fazer negócios com a China, levar as empresas, etc., fazer a economia se desenvolver, ajudar nisso, dinamizar essas relações comerciais, econômicas, etc., que isso vai ser suficiente para haver uma mudança de sistema. O próprio partido perder depois a sua autoridade, né? E aí eu acho que a grande frustração deles, essa tese foi derrotada, claro, que, pelo contrário, era o partido que estava coordenando, era o partido que estava pensando estrategicamente. E aí, uma das características da civilização chinesa em relação à governança do país é a capacidade de pensar estrategicamente. Não à toa surgiu aqui o da arte da guerra, né? O Sun Tzu, da arte da guerra. Ora, se na Itália surge ali, na Europa surge Maquiavel, aqui nós temos o Sun Tzu. Né? Então, por quê? É um país muito grande, era um império, e você precisava de estadistas, você precisava de uma cultura para pensar o Estado. E o partido justamente veio com esses novos instrumentos de construção de leitura da realidade aportado pelo marxismo, isso é importante dizer, né? E colocou nessa realidade chinesa, nesse hardware chinês, colocou nesse software cultural chinês, civilizacional, acrescentou esse elemento vindo, né, da tradição marxista, e aí pôde, se já dava conta da realidade, eu acho que aguçou essa percepção. E pôde não só adiantar-se, mas até caminhar numa direção, fazer com que os outros atores, né, da arena internacional, de alguma forma, se movimentem em uma direção que ela considera ser a direção mais apropriada para o seu projeto de desenvolvimento e a sua visão de mundo também.
né? Eu penso que eu nem acrescentaria, na verdade, reforço essa observação feita pelo Hugo, que é um processo. E dentro desse processo tinha um conhecimento e tinha uma consciência de onde se estava e para onde queria chegar, né? E o próprio capitalismo, na sua fase de expansão, na necessidade de mão de obra barata, na necessidade de encontrar lugar para aquelas forças produtivas ou aquelas tecnologias já ultrapassadas, encontrou na China um lugar de continuar a se reproduzir, porque a China abriu-se para isso, mas a China disse, olha, nós vamos abrir, eles vão trazer isso aí, só que nós vamos aproveitar esses recursos e vamos avançar na ciência e tecnologia, vamos avançar, né, no conhecimento como um todo, vamos transformar essa riqueza em poder de Estado e melhoria das condições sociais. Eu acho que foi foi esse o milagre, não a entrada na OMC em 2011, final de 2011, né? Ali foi só, o Hugo marcou muito bem, uma etapa de um grande processo que continua, hein? Que continua. Isso. A pergunta é porque eu me lembrei da conversa que nós tivemos na live passada com o professor Valdir, né? Que o que se pode perceber no caso da Rússia é que, a partir de um discurso, né, do Putin, o Putin, como se fala em lugares, fez aquele famoso discurso, né, de Munique em 2007. Eu estou falando de data nesse momento, não sei se é a idade que está me fazendo entender essas referências, mas há um discurso, né, muito forte, né, a partir daí, de fato, você passa a tratar o mundo não só como uma coisa, digamos assim, onde os Estados Unidos era o mandatário, mandava, obedecia, quem tem juízo, quem não tem juízo sofria as consequências, digamos assim, falando de uma forma simbólica. Então, por isso que eu tentei fazer essas conexões. Claro, né, tudo na vida, as coisas são sempre processos, né, que são evolutivos e vão se transformando, vão tendo as suas devidas transformações. No caso, doutor Medeiros, essa China de hoje, né, ela tem, digamos assim, uma presença muito forte do ponto de vista geoeconômico. Você tem, hoje a China faz, se eu estiver enganado, novamente os números, você me corrija, em torno de 130, 140, outros falam 150 países do mundo que têm relações comerciais, econômicas com a China. Mas do ponto de vista, digamos assim, político, né, de posicionamento político, a China ela é muito cometida. Né? Essa me parece, pelo menos a mim me parece isso. E esse papel cabe mais à Rússia, digamos assim, dentro dessa parceria, que a gente vai falar um pouco também mais na frente, né? China-Rússia, né? E parece que a Rússia ela tem mais esse papel de se apresentar enquanto, né, uma voz mais, digamos, mais forte, né, em relação a questões políticas, né, do que a própria China. Essa leitura que eu faço, ela está correta? Como é que a China, digamos assim, como é que a China, professor Medeiros, como é que a China, claro que nós estamos, a gente lê, a gente vê artigos, você mesmo já escreveu sobre isso, diversas opiniões, o Hugo já faz seus comentários e também escreve sobre isso, mas do ponto de vista político, há sempre uma característica chinesa, de se manter um pouco, digamos assim, não é em cima do muro, mas se manter, de um certo modo, sem se apresentar muito, sem ter muito protagonismo. Está correta essa leitura, doutor Danilo? E se isso acontece, por quê? Se isso acontece, por quê? Né? Eu penso o seguinte, isso tem as características culturais, mas a China tem uma inserção muito ativa, eu penso. Eu diria que a China está cada vez mais ativa, sabe para onde quer ir, está indo, né? E eu sempre costumo enfatizar que a China, para conquista dos seus objetivos, e, Alberto, que você pontuou 2049, né, que seria essa segunda parte do sonho chinês de transformar a China num país moderno, socialista, bonito, pulsante, atraente, né? Talvez aí confirmando talvez a superioridade do modelo, que é o grande desejo da China, né? Demonstrar a superioridade do modelo
Eu acho que em tempos de paz já demonstrou, se conseguir demonstrar isso em tempos de tensão, eu acho que sim, Hugo, vai ser um diferencial no mundo. A China, ela tem uma maneira que aparentemente mostra ela mais calma, né, mas não é. É porque ela tem duas pré-condições para o sucesso desse projeto chinês. Uma é a unidade interna, e isso justifica, inclusive, essa opção do próprio partido por um líder forte, porque é que aquele modelo do Deng Xiaoping, de uma governança socializada, né, onde tinha você 5, 6 nomes ali, que tinha um peso quase igual, como foi no período do Jiang Zemin, no período do Hu Jintao, e agora a cada 10 anos a substituição desse líder, né? E agora o Xi já entra no 3º mandato, ou seja, já está entrando para os 15 anos. Por que o partido, né, chega à conclusão de que nesse momento, nesses últimos anos aí, o partido ter um líder forte, etc., etc., corresponde à necessidade histórica, aos desafios da atualidade. Eu não vou apontar agora, eu acho que isso fica para um outro programa, uma outra linha de reflexão. Mas, internacionalmente, né, houve uma mudança nessa diplomacia chinesa, que é a diplomacia de grande país, essa China tem afirmado, ou seja, ela já se coloca na arena internacional como um grande país, e de chefe de Estado, que não era feito digamos, pelo Itamaraty, né, que é, digamos, Portugal não tem Itamaraty, mas é a Relações Internacionais, o Ministério das Relações Exteriores da China é quem cuidava, claro, com o partido, cuidava das relações. Com o Xi, não, ele passa também a ter o pensamento do Xi para a diplomacia, e ele passa a liderar isso pessoalmente, né, essa inserção internacional. E aí, a forma chinesa, por que ela não tensiona? Porque ela tem essas duas pré-condições. A primeira, unidade interna. Isso o partido consegue aqui. Claro, vai ter tensionamento externo para desestabilizar internamente, a gente vê isso. Mas eu acho que eles conhecem bem a própria China. E o segundo é um mundo de paz. Para o êxito do desenvolvimento chinês, para mostrar, inclusive, para que esse sistema ele se mostre ainda mais eficiente, ele necessita de um ambiente internacional pacífico. E isso justifica de países em desenvolvimento, ou grandes países como o Brasil, que não possui armas, que não tem nem mais baladeira, que era quando eu era criança a gente usava para atirar em passarinho, porque agora, inclusive, temos que preservar o meio ambiente, naquele tempo não tinha essa consciência, né? Nós não temos nada. Ora, só o caminho da paz. Nós só temos que lutar pelo ambiente internacional, que não relembre aí uma tragédia de 1914, 18, 1939, 45, né? Então, e nesse sentido, a diplomacia chinesa, talvez por isso a China também não vende armas, não é uma nação que tem o comércio de armas o seu forte, como é uma Rússia, né? Como os Estados Unidos, ninguém nem fala. Então, são outros elementos que faz com que essa forma de agir na arena internacional seja menos tensione menos, mas isso não significa que ela não tenha a clareza dos seus objetivos, né? E eu acho que a China tem, inclusive, inovado na proposição de um novo olhar para a cena internacional. Acho que, por exemplo, a proposta de um cinturão e uma rota, que é a Rota da Seda, todo mundo já sabe, mas essa é a parte prática de um conceito muito mais elaborado, que é esse conceito que eles chamam de comunidade de futuro compartilhado para a humanidade, que a gente tem que decifrar o que é isso. Que curioso, o Putin, né, naquele encontro que antes de vir encontrar-se agora recentemente com o Xi, ele deu uma entrevista na TV chinesa,
E ele fala sobre esse conceito, e eu não sabia um pouco da gênese desse conceito, ou seja, como ele começou a ser gestado. E o Putin revela, porque oficialmente o Xi apresenta esse conceito mais elaborado no encontro que tem na ONU, acho que 2017. Claro que ele vinha soltando partes, assim, mas ali está onde ele é apresentado. Só que o Putin diz: olha, em 2013 nós tivemos uma reunião, um encontro lá em Moscou, e conversamos muito, analisamos os cenários internacionais, e o Xi começou a falar sobre essa questão de futuro compartilhado, né, de destino compartilhado, que a tradução melhor seria essa. E ele admirando o Xi justamente por ser um homem, um líder, com a capacidade de leitura do mundo e, ao mesmo tempo, de agir na transformação desse mundo, de criar propostas, conceitos, né, iniciativas, como foi o Cinturão em Rota, que coincidente foi 2013, mas veja que esse conceito de futuro compartilhado para a humanidade, ele já estava discutindo isso nas reuniões com Putin lá em Moscou, né, em 2013. Então, eu até brinquei com um amigo meu, disse, imagina lá o que esses homens já pensaram para daqui a 10, 15, 20 anos, né? Eles estão vendo o mundo lá na frente. Então, acrescentando a essas suas colocações, Albérico, aí, eu penso que a China é muito firme no que ela quer, e ela não só deseja, mas toda a sua força econômica, toda a sua força militar, enfim, todo o seu poder, ela está jogando para que esse mundo não se transforme numa grande bola de fogo, porque aí não é interesse dela, nem de nenhuma pessoa que tenha bom senso ainda, né, se é que existe tantas pessoas na humanidade com bom senso. Perfeito, professor José. Assim, para tentar aqui adicionar alguma coisa que não é fácil, o José já adiantou quase tudo, mas dizer, do meu ponto de vista, a China hoje em dia está muito mais afirmativa no plano internacional do que o que estava aí há 5 anos ou 10 anos atrás. Hoje em dia, até do ponto de vista da comunicação social chinesa e dos editoriais que escrevem nos órgãos de comunicação social públicos, etc. Portanto, a China afirma muito mais aquilo que são as suas posições e aquilo que são as suas, digamos, pretensões no plano internacional. E acusa os Estados Unidos de um conjunto de coisas que há uns anos não fazia isso. Tentava passar um bocado à margem. Agora, a diferença, o José falou aí de uma coisa, que é as diferenças culturais. São as diferenças culturais e as diferenças de sistema. A Rússia, como um país capitalista que é, assume uma postura muito mais vocal, muito mais propagandística, digamos assim, do ponto de vista da construção desta nova ordem. E por isso é que nós ouvimos falar mais da Rússia e ouvimos falar mais, digamos, mais vezes da Rússia relativamente a esta matéria, porque tem a ver com as características do próprio sistema. Agora, quando vamos analisar as componentes materiais que são fundamentais para a construção do sistema multipolar, o que observamos é que o papel da China é muito mais importante e que a China acaba por dar uma contribuição muito mais efetiva, digamos assim, do ponto de vista da matéria, do ponto de vista do cimento que é necessário depois para construir esse multipolar. A China, enquanto a Rússia assume essa posição mais vocal, a verdade é que a China é que é o colosso tecnológico que já é, e é fundamental estar na fronteira do desenvolvimento tecnológico para se conseguir afirmar esta multipolaridade. A China é o colosso financeiro que é o colosso militar que também já é, e, portanto, no fundo, a China vai trabalhando nos bastidores, não é? Coletivamente, como tem muito a ver com as suas características culturais também e do seu próprio sistema, e vai resolvendo e vai tentando levar a água ao seu moinho, originando o mínimo de contradições possível. Nós não nos podemos esquecer que uma das grandes diferenças entre um sistema socialista e um sistema capitalista reside
na capacidade e na vontade que o sistema socialista tem de resolver as suas contradições. Ao contrário do capitalismo, que é incapaz de resolver as contradições porque vive dessas contradições e porque se alimenta dessas contradições, gerando cada vez mais contradições que depois levam à sua queda em último plano, o sistema socialista, não é? Isto é marxismo puro, quer resolver as suas contradições e não quer gerar contradições novas. E, portanto, toda a ação da China é feita nesse plano também, no sentido de tentar criar menos contradições, tentar criar menos efeitos negativos que possam depois contrastar com a sua ação no terreno. E, portanto, eu julgo que esta é uma das grandes diferenças entre a ação da China e a ação da Rússia. Perfeito. Eu vi você dando aí um sorriso de satisfação, professor Zé Medeiros. Não, excelente. Eu estava aqui degustando as reflexões do Hugo. Excelente, excelente. Perfeito. Mas deixa eu fazer aqui, nosso programa já vai com 50 minutos, a gente está programando aí para 1h e 20, mais ou menos, o programa, né? E eu queria partir agora, professor José e Hugo, na verdade, há muitas pessoas, leigos, aqueles curiosos, que gostam da geopolítica, né, de estudarem, né, de acompanharem, há um tema que ele é apaixonante, né, que você já tocou de alguma forma, que é a famosa, de forma que a gente conhece mais vulgarmente, chamando assim, a nova Rota da Seda, né, uma nova rota, que é um cinturão e uma rota, como você já colocou, e tem, em inglês tem uma sigla, que acho que é BRI, alguma coisa assim, né? E como eu disse, há um encontro recente, né, que discutiu, acho que 10 anos, né, do lançamento dessa nova Rota da Seda, aí na China. Aliás, tem uma cena belíssima dele entrando no salão, né, onde acompanhado o Xi e o Putin na frente, né, os dois, e ali é um simbolismo muito grande, né? Pronto, estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Estão-me a ouvir? Está a ouvir? Eu julgo que a Rota da Seda é uma componente fundamental da intervenção chinesa do mundo e da visão chinesa para o mundo. E ao contrário do que se aponta muitas vezes à China, que é esta ideia que a China usa estas coisas para uma perspectiva, para a construção de uma perspectiva imperialista, esta ideia é totalmente errada. Quer do ponto de vista, digamos, da concepção leninista do que é um império, mas até do ponto de vista histórico. Há um livro que é, eu agora não me lembro do autor, mas que o título é 1421, o ano em que a China descobre o mundo. E é sobre as navegações chinesas do século XV. E já no século XV, quando a China começa a fazer as suas navegações e tem ali um período em que faz um conjunto de navegações, o objetivo era contactar com os outros povos do mundo para promover o comércio e as trocas comerciais entre esses povos e não para os dominar. E, portanto, a China não tem essa perspectiva de domínio, digamos, territorial. O que tem é uma perspectiva de troca, de trocas, de desenvolvimento de trocas. E a Belt and Road Initiative, na minha perspectiva, são essas navegações no século XXI, pelo ar, pelo mar, pela terra, de todas as formas possíveis e imaginárias, que, no fundo, permitam o desenvolvimento de trocas comerciais com as quais todos ganhem, e a China, como grande potência e grande polo agregador de valor, acaba por beneficiar com isso, mas também beneficiando os outros. Portanto, e isto entra totalmente naquela ideia de desenvolvimento compartilhado que já foi aqui falada e não tem nada a ver com aquilo que se vende aí muitas vezes, da armadilha da dívida, desse tipo de coisas. Eu julgo que, na minha opinião, e a informação que tenho, são totalmente erradas essas concepções. Perfeito. Professor José.
Eu também vejo que essa iniciativa, né, claro, pode ter várias explicações, como, por exemplo, a, a China chegou um momento em que, com o desenvolvimento econômico e tecnológico, foi muito rápido, é um fenômeno mundial, em 30 anos, a China surgiu do nada, não é? E apareceu, está no estágio que está, tecnologicamente falando, no sentido de construções, no desenvolvimento das forças produtivas nos diversos campos. Então, um dos argumentos é que a China precisava compartilhar, levar para frente essas máquinas, digamos, que estavam aqui já para construir, para ajudar no desenvolvimento. Então, esse programa, esse Cinturão em Rota também, de alguma forma, né, como essa área do oeste da China, justamente ali, Ásia Central e África, num primeiro momento foi mais um entorno da China, que eram regiões, eram e ainda né, de alguma forma, tirando alguns bolsões como Singapura, etc., com desenvolvimento econômico muito baixo. Então, você tinha, né, como compartilhar, em vez de estar subutilizada, já porque o desenvolvimento aqui atingiu um pico, todo esse know-how para a construção dessa grandeza que é a China, poderia e pode, né, todo esse conhecimento ser compartilhado também. E claro, e a concepção chinesa, quanto mais integrado for o mundo, mais protegido a China também vai estar, e os outros também, porque ninguém vai querer estar querendo guerra, confusão, né? Já que todo mundo está se beneficiando de um desenvolvimento. Mas eu estou mais para essas colocações do Hugo, porque eu acho que é uma visão de mundo, é uma concepção de mundo, uma forma de pensar o mundo que faz com que a China crie projetos como esses, né? O Xi Jinping, no primeiro livro dele, a Governança da China, que eu tive o prazer de participar desse processo de revisão e tudo. Deixa eu só, eles estão aqui. Fazer uma propagandazinha aí, né? Não estou ganhando dinheiro para fazer a propaganda, mas aqui nós temos os 3 volumes, os 4 volumes, né? Esse volume 1, mais ou menos 2013, 14, a gente estava nesse trabalho, e tem uma cena muito interessante, que é ele falando não sei se os nossos telespectadores sabem, mas o Xi nasceu ali em Shanxi, que é justamente o coração da rota, o ponto de saída e chegada da antiga Rota da Seda, que é onde estão aqueles guerreiros de terracota, aqueles cavalos e guerreiros de terracota. E quando termina a Grande Marcha, é justamente o norte de Shanxi, né, Yan, e o Xi nasceu naquela região ali. E tem uma cena aqui no volume 1, que ele se vê lá, e ele ouve, na imaginação dele, né, vendo a poeira, os badalos dos camelos e a poeira levantada pelas tropas ali, né, os comerciantes daquele tempo antigo, da dinastia Tang, onde fazendo essa interação entre o mundo. E a compreensão dele é o seguinte: a China não deve jamais se fechar. Esse processo de reforma e abertura, o contato entre as civilizações, entre os povos, só gera, principalmente se for negociado, se for de forma amistosa, né? Se for gerando um valor comum, compartilhado, só gera benefício para os povos. Essa é a conclusão. Então, é fruto dessa visão, né, de mundo que eu acho que ele lança, tendo recursos, como o Hugo já mencionou anteriormente, a China tem a tecnologia, tem o know-how,
tem o dinheiro, tem tudo, então vai colocar isso para impulsionar essa visão de mundo, né? Que é todo mundo fazendo bem e compartilhando o que é bom, todo mundo vai ficar mais feliz, em vez de estar compartilhando bombas, né? Dominando, etc, etc. Eu compartilho também com esse ponto de vista. Muito bem. O Hugo me avisou aqui no chat privado que ele vai precisar buscar aí um cabo, né? Porque ele está com problema aí no seu aparelho. Enquanto ele vai buscar o cabo de força e tal, né, para resolver o problema, eu queria reforçar aqui o pedido a vocês que estão nos acompanhando, né? Como eu disse, essa é uma live gravada, né? Ela vai ser editada, né? Para deixar a coisa bem justa e ser brevemente veiculada. Então, enquanto ele está providenciando, o Hugo Dionísio, eu vou pedir a vocês, mais uma vez, né, que quem ainda não é inscrito nos nossos canais, né, eu estou falando canais, porque esse programa, né, junto com outros que vão ser, que já foi apresentado e outros que virão, isso é uma parceria estabelecida entre os canais Grupo Polar TV, né, e o canal M65, que vocês já têm nos acompanhado há algum tempo, há mais de 2 anos que esse canal está no ar. Então, quem não foi inscrito nos canais Grupo Polar TV, ou o canal M65 e o canal 65, que, por favor, se inscrevam, né? E, principalmente, né, essa plataforma, ela vive de algoritmo, né? Do sentimento, entre aspas, do algoritmo. Então, se você colocar lá, né, clicar, né, apertar o gostei, o like, né, o famoso like, né, o algoritmo vai entender que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, que merece ser. Eu, particularmente, não preciso do algoritmo para saber disso. Eu sei que é uma live de ótima qualidade, de excelentíssima qualidade. Mas, enfim, esse é o que nós estamos submetidos, né, a famosa inteligência artificial. Então, você que está gostando do conteúdo, né, que você dê o seu like, que você compartilhe com seus amigos, seus grupos lá de familiares, de amigos, amigas, para que as pessoas tenham a oportunidade de assistir o que eu chamo sempre nessas nossas entrevistas de verdadeiras aulas, exposições de pessoas de muita qualidade, né, que têm conhecimento, né, do que se propõe a fazer, do que se propõe a discutir aqui conosco. O Hugo já resolveu aí o seu problema, Hugo? Então, eu queria, nós já estamos aqui com 1 hora e 2 minutos, eu queria fazer uma pergunta final, tá? Evidentemente que sempre, né, essas nossas lives, nossos programas, nossas conversas, ficam inúmeras lacunas, porque a gente tem um tempo limitado, né? E o assunto, né? O tema é muito abrangente, né? A gente poderia, em cada resposta dessa, tanto do Hugo como do José, a gente poderia abrir uma nova live, digamos assim, e falar especificamente sobre aquele assunto que foi conversado. Mas eu queria, nessa parte final, Hugo e o professor José, o presente, né? Presente com um pé já no futuro. O capitalismo, com seu representante principal, ou seu maior expoente, os Estados Unidos, vive uma profunda crise econômica, né? Essa crise ela vem principalmente desde 2008, essa nova crise, né, entre aspas, vem a partir de 2008, ela se intensifica e não se consegue dar resposta como foi dada de outras vezes. Isso tem levado cada vez mais o império, né, decadente, né, a buscar, né, vamos dizer assim, soluções. E as soluções que ele encontra, né, é justamente patrocinando guerras, direta ou indiretamente. Diretamente patrocinando guerras, tanto na Ucrânia, como agora nesse genocídio, na verdade. Não é uma guerra, é um genocídio que está ocorrendo na Palestina. Né? E eu vi, hoje ou ontem, não estou lembrado, eu vi uma reportagem, na verdade, uma notícia curta, daquele RT, em espanhol, o RT é o Russia Today, uma coisa assim, né? A tradução. E lá ele fala que houve um encontro nesses dias, recente agora, do ministro, que ele chama da defesa russa, né, com o ministro da defesa do seu homólogo chinês. Isso aconteceu, inclusive, na Rússia, né, se eu não me engano. Enfim, houve esse encontro desses dois expoentes do ponto de vista militar.
E a gente falou, eu particularmente falei, que sempre a Rússia ela tem assim, um braço mais forte na questão política, e aí política se envolve também a questão, né, do poderio militar, e a China faz, vamos dizer assim, um papel mais de buscar, né, essa paz através do desenvolvimento das nações, né, oferecendo parcerias, né, o que a gente está chamando de futuro compartilhado. Como é que vocês veem o funcionamento, digamos assim, esse encontro, né, são sinais que são dados, recentemente, né? A Rússia, a China, inclusive, mandou uma frota, né, próximo para o Oriente Médio, alguma coisa nesse sentido, né? A Rússia, todo dia se pronuncia sobre isso, cada vez mais forte. Então, óbvio que a gente vive um perigo muito grande, né? Um já fala que nós estamos vivendo numa fase chamada de Terceira Guerra Mundial, mesmo que seja regionalizada, e outros dizem que isso está cada vez caminhando, né, a passos largos para que ocorra. Mas, concretamente, né, para que a gente possa, como eu disse, concluindo aqui a nossa live, como é que vocês veem esse momento, esses encontros, né, cada vez mais essa aliança se tornando mais, digamos assim, inquebrantável, cada vez mais firme entre Rússia e China. Você tem, no meu disse aí, o BRICS. Nós não podemos, não discutir o que seria outra pauta aqui para a gente falar, mas tem o BRICS, com essa questão do desenvolvimento das nações. Enfim, eu queria, nesse final de conversa, você pudesse, a partir vamos dizer assim, dessa monte de conversa, de pequenas perguntas que eu faço, né, você construir assim, tipo um presente com uma perspectiva, um pé no futuro. Fica à vontade aí, José Medeiros, Hugo, depois a gente faz uma complementação do que eu falo para a gente concluir a nossa conversa aqui, tá bom? Ouça, Zé. Zé, força. Primeiro, vai primeiro. Tá bom. Olha, especificamente sobre esse encontro né, dos militares russo e chinês, isso é o comum. Não tem nenhuma novidade, as relações estão intensas, como a vinda do Xi, né, do Xi não, do Putin, para justamente a comemoração dos 10 anos do Cinturão e Rota, que em Portugal também às vezes fala uma franja, né, uma rota, a Rota da Seda, a nova Rota da Seda. Eu penso que o Ocidente não oriental, mas o Ocidente ocidental, ali Estados Unidos com OTAN, eles acho que previam assim que iam enfraquecer a Rússia, ou queriam isso como parte da estratégia. Não estão conseguindo, pode ser que consigam, mas até agora não estão conseguindo, pelo contrário, né? Isso reforçou ainda mais a relação da Rússia com a China, mas não só com a China, com a Índia também. É importante perceber isso, e com esse mundo da banda de cá. No Brasil nós temos uma expressão, não sei se em Portugal usa, que é o tiro parece que está saindo pela culatra, né? A China, você pode pegar os discursos do Putin, ele deixa muito claro isso para a China, é o seguinte: se eu cair aqui, vocês vão ficar mais vulneráveis. A luta não é contra a Rússia, né? Ali aquele conflito estimulado pelos Estados Unidos, pela OTAN, foi a maneira de ressuscitar a OTAN e de tirar a Alemanha, principalmente. Isso eu acho que o Hugo tem tem todo o know-how e uma vivência em Portugal, não sei se é só uma impressão que a gente tem, mas de tirar a Alemanha, de forçar, tirar a força, né? Forçar o afastamento da Alemanha, uma neutralidade da Alemanha em relação à China, por exemplo, de uma Alemanha e daquela parte da Europa. E ela conseguiu, na verdade, dizer: olha, a Europa, não se levante, vocês precisam ficar sobre nosso guarda-chuva, né? O que a gente decidir, vocês têm que acatar, em palavras simples. Acho que foi isso que os Estados Unidos passaram o recado ali, e eles foram exitosos nesse ponto, não podemos dizer que eles não foram. Agora,
isso nós estamos falando desse presente, que é esse presente de tensão, né? Que nós não sabemos qual será o desfecho. Nós temos expectativa, mas nós não sabemos exatamente qual será o desfecho, mesmo porque você mencionou, Alberto, estão surgindo, tem esse conflito ali na faixa de Gaza, esse enfrentamento que pode transbordar, né? E se a gente for ver, ali, justamente na faixa de Gaza, ali naquela parte ali, é aonde a Rota da Seda, o anel da Rota da Seda, da parte terrestre, dá a curva para seguir pela parte marítima, ou se quem quiser partir da parte marítima, dá a curva para continuar na parte terrestre. E Israel, como talvez uma cabeça, uma ponta ali dos Estados Unidos, né, dos interesses ali liderado pelos Estados Unidos, ele estava apresentando um contraponto a esse desenho, justamente para bloquear esse desenho. Então, eu vejo muito todas essas assim, por princípio, né, não necessariamente, mas por princípio, quando está surgindo um conflito, a minha pergunta é, será que esse conflito não está sendo induzido, motivado dentro desse grande enfrentamento, né, que está aí acontecendo nesse processo de transição, enfrentamento China, Estados Unidos, enfim, um querendo se manter e o outro querendo abrir novos caminhos aí para uma nova configuração da ordem internacional. Eu acho que é muito incerto o que está aí pela frente, justamente porque pode ser que, em vez de ter 2, 3 pontos de conflitos, tenham conflitos generalizados. Mas vamos torcer para que não seja, e vamos acompanhar o desenvolvimento da situação, né? São esses comentários aí, de forma bem ampla, né? Alguns pontos que você colocou, Albérico. Deixa-me começar ao contrário, que é o seguinte. A crise, aquilo que nós chamamos a crise estrutural do capitalismo, tem uma característica que é a seguinte. Quando as contradições são tão grandes e são em elementos tão estruturais do sistema, os movimentos táticos que, digamos que neste caso o imperialismo vai fazendo para tentar fugir aos efeitos dessas contradições, né? E um dos efeitos dessas contradições é a organização do mundo, a que nós chamamos Sul Global, os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai, etc. Portanto, os movimentos táticos que os Estados Unidos vão desenvolvendo, na ausência de uma estratégia mais vasta e mais coerente, vão originando cada vez contradições maiores. Nós vemos o caso da Ucrânia. A Ucrânia era para enfraquecer a Rússia, mas acaba com a Rússia com um exército mais forte, mais experimentado, mais ágil, não é? E mais coeso. Acaba com uma parceria entre a Rússia e a China muito mais profunda e muito mais coesa também. Não é? Acaba com a China a fazer um desenvolvimento muito mais acelerado do seu próprio aparelho militar. Depois, quando vamos ver a ação dos Estados Unidos no Médio Oriente com Israel, acabamos a constatar que, afinal, os Estados Unidos conseguem ter tudo contra Israel. Quer dizer, os aliados tradicionais, como a Arábia Saudita, começam a fazer as pazes com o Irão, por exemplo. Não é? Os Emirados Árabes Unidos andam ali a abanar, mas no final todos esperamos, pelo menos, que eles possam cair para o lado certo. E em Taiwan, as informações que vamos tendo, ou pelo menos que aqui chegam às vezes, é que pode ganhar o partido que defende uma aproximação à China continental. Quer dizer, todos os movimentos que os Estados Unidos vão fazendo para tentar contradizer a reorganização do mundo multipolar e do sul global acabam por gerar problemas ainda maiores para si próprios. E até deste ponto de vista, os Estados Unidos, para poderem fazer isto, têm que produzir dólares, têm que imprimir dólares. Neste momento, o mundo está-se a tentar libertar dos dólares.
Então, quem está a comprar os dólares são os próprios Estados Unidos, são os bancos americanos, é o povo americano. Neste momento, os Estados Unidos têm uma dívida absolutamente brutal e vamos ver até onde é que vai. Né? Só este ano, os Estados Unidos já contraíram mais quase 2 trilhões de dólares de dívida. Portanto, isto é quase como tentar parar o vento com as mãos, como se costuma dizer em Portugal. E, no fundo, o que eu acho a respeito destes encontros militares entre a China e a Rússia é que nem a China nem a Rússia têm qualquer interesse na confrontação militar, mas precisam dar um sinal de que estão unidas para, de alguma forma, dissuadir os Estados Unidos de ações mais arriscadas e que possam levar a uma confrontação final. Porque se os Estados Unidos continuarem apenas com estas Ucrânias, com estes Taiwanes, eu julgo que isto será um mal menor. Eu julgo que isto será um mal menor porque isto não vai impedir a queda do próprio imperialismo e não vai impedir a queda dos Estados Unidos. Mas o problema aqui é se um Trump qualquer da vida vai para, digamos, para a cartada final. Não é? E eu julgo que a Rússia e a China tentam, de alguma forma, dissuadi-los disso. Dizer assim, se vocês forem para aí, vocês são os primeiros a ficarem destruídos. Portanto, esta é a visão que eu tenho dessa cooperação e das intenções dessa cooperação, para além da preparação que têm, que eles não vão admitir, e preparam-se efetivamente para a guerra, se tiverem necessidade disso. Não é? Gente, nós chegamos ao final da nossa conversa, da nossa live. Eu queria passar aqui para o Medeiros e para o Hugo fazer suas considerações finais. Agradecer, evidentemente, desde já, mais uma vez, né, a presença deles, né, o José Medeiros, que é doutor em ciência política e professor da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, que ele está, nesse momento, em Hangzhou, na China. Né? Aliás, está há 16 anos, né, na China. Não, nesse momento, ele está em Hangzhou. E agradecer também, né, mais uma vez, a parceria firmada entre os canais M65 ou M65 e o canal Multipolar TV. Eu, particularmente, estou muito feliz de transmitir isso ao Francisco também. Querendo até conversar com vocês depois, né, para a gente tratar das próximas, nossas próximas atrações, nossos próximos programas, né? E pedir a vocês todos, né, que não for inscrito nos canais, né, reforçar esse pedido, que se inscrevam nos canais, tanto no Multipolar TV como no canal M65, né? E deixar aqui os nossos convidados Medeiros e o Hugo à vontade, né? O Hugo é advogado, dirigente da Associação Portuguesa de Juristas Democratas, APJD, né? Ativista político pelos direitos humanos e sociais e autor, né, de inúmeros artigos sobre política internacional, direito do trabalho e direitos sociais. Aliás, estou devendo o seu último artigo, não li ainda, viu? Vou confessar aqui publicamente, mas estou aí já reservado para fazer a leitura brevemente. Zé Medeiros e Hugo, fiquem à vontade das suas famosas considerações finais. Albérico e Hugo, né? Aí, em primeiro lugar, assim, um prazer enorme estar nessa conversa, ouvindo também as reflexões do Hugo, onde a gente está aprendendo sempre muito pertinentes e com conhecimento denso, né? Que dá prazer da gente estar, seja do lado da tela, né? Ou seja, ouvindo aí, no caso, se eu não estivesse aqui também presencialmente com vocês, seja aqui, compartilhando também reflexões. Então, um prazer te conhecer, Hugo, te encontrar aqui. E o Albérico já é um potiguar, né? Como eu também, nós nos conhecemos há muitos anos, não vou falar os anos, que é porque aí vocês já vão ver pelos cabelos brancos que já realmente é muito tempo. E também eu penso que esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão é cada vez mais necessário. Nós necessitamos, é uma necessidade do tempo presente. Por mais que a gente precise também estar distraído com um monte de coisas aí que fazem bem
para nos alegrar, seja um futebol, seja o que quer que seja, eh, ah, mas nós necessitamos também desse tipo de reflexão, de olhar o mundo, principais atores, e vocês estão fazendo, tanto a Multipolar TV, né, agora com o M65, vocês estão fazendo isso, e eu quero também parabenizá-los por essa iniciativa e contem sempre comigo. Um grande abraço e obrigado por essa oportunidade. Bem, eu também tive um grande prazer em conhecer também, José. Proporcionaste-me também aqui hoje uma aula, porque eu também aproveito estas coisas para aprender, e é uma das grandes vantagens que esta experiência da Multipolar TV me tem permitido, é aprender muito, e com os convidados, com os parceiros de tela, tem sido muito importante e muito enriquecedor. E quero agradecer também ao Carlos pela cooperação, pela proposta de cooperação que nós temos também, que nos enriquece muito. Temos que nos unir aqui numa frente sólida, porque é importante abrirmos. Oi? Que pena, né? Hugo? Ele Hugo, deve estar voltando aí, né, para concluir, mas já realmente, não, Albérico, oi, parabéns, pois viu? não. Não, Parabéns. eu vou concluir aqui, qualquer coisa eu converso com o Hugo em particular. Mais uma vez, José, um grande abraço para você, né? Na verdade, o canal M65, eu particularmente, o que nós desejamos, na verdade, é proporcionar conhecimento às pessoas, né? E conhecimento de ótima qualidade, reflexões de ótima qualidade, melhor dizendo, sempre pessoas com muita bagagem política, né? Muita, digamos assim, com muito estudo, né? Como é o caso do professor Zé Medeiros e o nosso jornalista, né? Que, felizmente, agora no final, teve problemas, né? O Dionísio. Então, quando a gente faz isso, evidentemente que a gente espera, né? E torce para que as pessoas gostem, né? Que deixe sempre as suas impressões, que sempre faça esse contato conosco. E vamos logo fazer novas lives, vamos conversar sobre o Oriente Médio, vamos conversar sobre o continente africano, sobre a Europa, os Estados Unidos, nós temos para fazer um próximo encontro aí, uma próxima live sobre os Estados Unidos, convidando alguém lá de dentro, né, que possa, de fato, né, fazer uma análise real, né, do que está ocorrendo. Não que alguém que esteja de fora não saiba, mas é sempre bom ter alguém lá dentro, né, que possa nos proporcionar também esse tipo de conhecimento, como eu já falei. Então, eu queria concluir aqui a gravação, concluir aqui o nosso programa, desejando que a paz, né, a querida paz, a desejada paz, a paz que é importante para o desenvolvimento humano, né, para que a gente possa fazer com que as pessoas, elas, cada vez mais possam usufruir daquilo que tem de melhor, né, que é a sua direção humana, né, de fazer conhecimento, de elaborar tudo que venha para fazer com que a sociedade avance. Então, um grande abraço, até logo.